canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa, sou ali da congregação em Rua do Registro, pastor Júlio César, e para quem não me conhece, eu tenho 19 anos, sou estudante do curso de História na Universidade Federal Fluminense. E hoje vim aqui tratar com vocês a lição 3, o Código da Ética de Cristo. O texto de referência se encontra em Mateus 5, do 1 ao 12. Versículo do dia. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Objetivos da lição: esclarecer que Jesus é a fonte da ética do reino, conscientizar que a ética do reino é um estilo de vida, mostrar que a ética do reino caminha na contramão do mundo. Verdade aplicada. A ética de Cristo tem como pilar básico o amor a Deus e ao nosso próximo. Introdução. O padrão de conduta ética do Novo Testamento tem o seu início com o Sermão do Monte, onde Jesus discursa sobre diversos assuntos, mostrando que, bem mais que meros conceitos, a ética cristã deve fazer parte do estilo de vida de seus seguidores. Ponto-chave. O Sermão do Monte reúne valores morais baseados na ética do amor a Deus e ao próximo. Ponto 1. Conhecendo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o mais famoso ensinamento de Cristo, registrado nos Evangelhos. Este discurso versa sobre diversos assuntos, tais como os sentimentos humanos, as atitudes humanas frente aos tesouros do mundo, bem como o proceder cristão diante da ira, adultério, perdão, esmolas, oração e o dever com o próximo. 1.1. Entendendo as bem-aventuranças. A expressão bem-aventurado, makairos, sugere uma pessoa feliz, uma satisfação concedida àqueles que experimentam a salvação, podendo falar também das bênçãos já desfrutadas nessa vida e que irão gozar de maneira plena a vida futura. Jesus, em seu Sermão do Monte, mostra 8 motivos pelos quais as pessoas serão bem-aventuradas. Todas as 8 qualidades listadas formam o caráter daqueles que serão aceitos pelo rei como seus súditos e gozarão das promessas elencadas. 1.2. Valores morais no Código do Reino. Jesus, em seu discurso, fala sobre questões que atingem em cheio o ego e as volições humanas. Jesus estabelece que o perdão é fundamental no convívio cristão, que as nossas atitudes falem mais alto que a nossa prédica e que operações miraculosas não garantem a salvação de ninguém. Adverte ainda contra a avareza e a ansiedade, contrastando a natureza atemporal e a incerta do tesouro terreno como do tesouro celeste, que é permanente. Refletindo, no Sermão do Monte são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões diárias. Agora, eu quero fazer uma recapitulação das ações humanas e as suas consequências, suas recompensas divinas. Os pobres de espíritos, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos terão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Os perseguidos por amor e justiça, deles é o reino dos céus. Então é importante frisar nesse tópico que as pessoas não são felizes porque choram, mas sim porque no futuro serão consoladas. Ou seja, o texto mostra que os perdedores aqui na terra serão vencedores lá na glória. O mundo vai privilegiar pessoas de boa família, pessoas em boas condições, pessoas que têm carro, casas, tudo isso que é o que o mundo privilegia, mas o reino dos céus não olha para nada disso. Ponto 2. A ética do reino na oração do Pai Nosso. Uma das orações mundialmente conhecidas é a oração do Pai Nosso. Em seu conteúdo, Jesus estabelece algumas verdades espirituais e teológicas que devem permear a oração de seus discípulos. 2.1. Reconhecendo o Deus do Pai Nosso.
A oração do Pai Nosso nos mostra um Deus mais próximo. Isto é evidenciado quando Jesus principia a oração dizendo: Abba, Pai, que é traduzido por papai ou paizinho. Na cultura judaica, este termo era usado apenas em círculos familiares. Através deste relacionamento com este Deus pessoal, somos atraídos à sua santidade, bem como à submissão da sua vontade. É nesta intimidade que compreendemos que as leis divinas não são penosas, mas vitais para o nosso bem e para uma vida próspera. 2.2. A oração e o perdão. Um dos pontos-chave da oração do Pai Nosso está registrado em Mateus 6,12, que diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que está em questão aqui é que precisamos tratar os nossos devedores da mesma maneira que somos tratados por Deus. A ética do reino estabelece que precisamos ter espírito de servo e que estejamos sempre prestes a demonstrar sentimentos que evidenciem que temos o caráter de Cristo em nossa vida. O perdão engrandece o ser humano, pois perdoar é abrir mão do nosso ego e desejo de vingança, para permitir que a graça sobrepuje toda culpa e erro. O ponto principal desse tópico 2 é o perdão. Nós devemos entender que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não seremos perdoados por Deus. E a graça do perdão é quando você sabe que está certo, você sabe que aquela pessoa merece ser punida e não pune. Você perdoa, você abre mão da vingança, você abre mão do seu eu, e é aí que a graça se manifesta. Então vamos embora para a palavra, porque lá nós vamos ter um exemplo claro disso, que é a parábola do perdão, que se encontra em Mateus 18, do 21 ao 35. 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos, para assim pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia com seu conservo, como eu tive de você? Irado seu senhor, entregou-o às mãos dos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Ponto 3. A ética na solicitude da vida. Vivemos dias de muitas preocupações e pressão em todas as esferas da vida, mas, no Sermão do Monte, Jesus estabeleceu um código de conduta que ajudará a usufruir a vida de maneira plena e próspera. 3.1. Buscando a primazia no reino de Deus. É sabido que vivemos numa sociedade escrava do consumismo e do materialismo. As pessoas trabalham para consumir e consomem para satisfazer a vontade do ser. Jesus, há mais de 2000 anos, já estava ensinando um antídoto para essas pessoas viverem de maneira plena, sem perder a própria vida em uma saga louca pelas conquistas. O segredo é colocar Deus como prioridade em nossa vida. O problema odierno é que muitas pessoas querem coisas não para a satisfação de suas necessidades básicas, mas sim para ostentação e deleite próprio. 3.2. Livrando da ansiedade.
Em seu discurso, ao estabelecer a ética do reino, Jesus recomenda a não andar de maneira ansiosa quanto ao comer e ao vestir, nos exortando a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. O termo grego utilizado é o merimnão, dando a ideia de mente dividida, sugerindo uma distração ou preocupação com algo. Para a psicologia, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, gerando uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Infelizmente, muitas pessoas têm sofrido com doenças de natureza psíquica, por não atentar para os preceitos do reino. Aqui no tópico 3, ele vai abordar diversos conceitos. Vamos começar com 3. Consumismo, egocentrismo e narcisismo. Então vamos lá. O primeiro deles é o consumismo, onde a pessoa tem um desejo crescente de fazer compras, que muitas das vezes são supérfluas. O segundo é o egocentrismo, que está estritamente ligada ao egoísmo, onde a pessoa pensa, primeiro eu, depois eu, e se der, eu também. Em terceiro, nós temos o narcisismo, que inclui uma opinião muito elevada sobre si mesmo, necessidade de admiração e crença de que as outras pessoas são inferiores, e falta de empatia pelos outros. E todas essas 3 são coisas contrárias do que Jesus pregou no Sermão da Montanha. Temos também mais 3. Ansiedade, estresse e cobrança por alto desempenho. Eu trouxe aqui para vocês uma folha informativa da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. As condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. Eu vou deixar aqui para vocês o link do Centro de Valorização à Vida. Lá eles vão realizar apoio emocional. Se você sofre com ansiedade, estresse, depressão, lá você vai encontrar esse suporte. O outro suporte que nós temos também é a Palavra de Deus. A ética cristã também é uma saída para você que se encontra nesse estado. Conclusão: Jesus estabeleceu diretrizes não só para a sua época, mas sim para todas as gerações. Complementando, o Sermão do Monte comprova que os valores do reino não consistem apenas em pensamentos filosóficos, mas são estes estilos de condutas estabelecidos pelo próprio Cristo. Eu ensinei que a ética de Cristo embasa os ensinamentos de Deus em toda a sua palavra. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma lição. Semana que vem nós vamos tratar sobre a ética cristã nos relacionamentos. Então você não pode perder. Por isso, não deixe de curtir e compartilhar. Também não se esqueça de ir no meu Instagram e me seguir, é @polifeitosa. Vou estar lá pronta para conversar com vocês. Um beijo!